Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a pessoa de Jesus nas profecias de Miqueias e Isaías. Mostrarei em diversos vídeos que estas profecias desses profetas não se referem a Jesus de forma alguma. Todas foram tiradas de seu contexto para introduzir a figura do Messias cristão. Acompanhe comigo essa análise. Isaías e Miqueias falaram de Jesus. Diferentes correntes religiosas acreditam de forma fervorosa que muitas das passagens contidas nos livros dos profetas Isaías e Miqueias dizem respeito a Jesus. Suas convicções, nesse sentido, se devem, por certo, por causa do que é dito pelos cristãos do primeiro século no Novo Testamento. Os crentes ou cristãos não se dão ao trabalho de verificar as declarações dos escritores do Velho Testamento, para então fazer um comparativo entre suas afirmações e as dos escritores do Novo Testamento. Eles simplesmente absorvem, sem antes confirmarem, eu digo os cristãos, simplesmente absorvem, sem antes confirmarem, os ditos dos escritores do Novo Testamento como verdades incontestáveis, sendo que elas não o são. Analisaremos algumas das principais passagens de Isaías e Miqueias, que são muitas, mas eu trouxe as principais, e em outros vídeos também mostrarei outras, que mostram que Jesus nunca foi Messias algum. Essa fábula de Jesus como sendo o Messias, ela foi criada lá no Novo Testamento. O Velho Testamento não diz nada em relação a Jesus como sendo o Messias. Pois bem, analisaremos algumas das principais passagens de Isaías e Miqueias que são apontadas pelos cristãos ou crentes em geral como sendo supostas profecias relacionáveis ao Messias cristão, que eles chamam comumente de Jesus. Vou trazer várias citações de textos, são longos, mas é necessário mostrar essas passagens para que as pessoas possam conferir elas mesmas e tentarei, se possível, ler alguns trechos delas. Então do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo que dará fruto. Descansará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor a Jeová, e terá o seu prazer no temor a Jeová. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos, porém, com justiça, julgará os necessitados, e com equidade reprovará em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e matará o perverso com o assopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequenino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão, as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e a criança desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não farão dano nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra será
cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 9. Essa passagem, boa parte dela, é entendida como sendo aplicável a Jesus. A passagem acima tem sido interpretada por muitos cristãos de forma equivocada. Um dos motivos dessa interpretação distorcida se dá porque os cristãos de hoje acreditam que aquilo que é dito nos 4 evangelhos e em todo o Novo Testamento seja a mais pura verdade. Para entendermos essa passagem, bem como para entendermos essa passagem bem, como todas as demais mencionadas pelo profeta Isaías, temos que entendermos o momento por qual passava a nação de Israel. Ou seja, temos que entender o contexto histórico, o momento em que supostamente essas citações de Isaías e Miqueias foram proferidas. Ou seja, temos que prestarmos atenção ao contexto e ao objetivo das declarações do profeta. O texto de Isaías foi produzido por um judeu monoteísta. É o primeiro ponto que temos de ter em mente. Este escritor considerava errado o comportamento do povo e dos reis que, em geral, eram politeístas. As mensagens de Isaías são juízos para esses. Ele tenta mostrar que o Deus Jeová não se agrada daquele comportamento. Ou seja, aquele comportamento politeísta de adoração de vários deuses. Os reis judeus não julgavam com equidade. Os reis judeus não julgavam com equidade e justiça os mais pobres. Ai dos que fazem decretos injustos e dos escrivães que resistem à opressão, para desviarem do juízo aos necessitados e para arrebatarem dos pobres do meu povo o direito, a fim de que as viúvas sejam o seu despojo e os órfãos a sua presa. Isaías 10, 12. Isaías 10, versos 1 e 2. O escritor do profeta Isaías, que acredita-se que foram várias pessoas que escreveram diversas passagens diferentes do livro que leva o nome de Isaías. Daí eu mencionar o escritor do profeta Isaías. Mostra do seu ponto de vista que a sociedade hebreia ou judia estava em completa depravação física e espiritual, vez que esta nação recorria constantemente aos deuses de outras nações que não o Deus de Isaías, o escritor, via como verdadeiro. Entendeu? Que nação pecadora que eles são. Andam carregados sob o peso da maldade. E os seus pais também eram corruptos. Voltaram as costas ao Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel. Foram eles próprios que desprezou a minha ajuda. Isaías capítulo 1, versículo 4. Repito, o escritor do livro de Isaías, ele é um escritor monoteísta. Então, seus relatos vão abordar questões que favorecerão ao Deus que os hebreus adotaram como único Deus verdadeiro, o Deus Jeová. Os textos de Isaías serão elaborados de forma que haverá um Deus verdadeiro, os demais deuses serão colocados como deuses indesejáveis. O Senhor te rejeitou por causa de te teres associado a estrangeiros do Oriente, que praticam a magia e comunicam com os espíritos, tal como faz os filisteus.
Israel tem vastos tesouros de prata e de ouro, assim como grande quantidade de cavalos e de carros. Também está repleta de ídolos. Há disso por toda a terra. São fabricados pelos homens, e mesmo assim inclinam-se para adorar aquilo que fizeram as suas próprias mãos. Aqui eu estou trazendo, por meio de diversas passagens do próprio Isaías, a situação que o povo se encontrava naquele momento. Veja que Isaías ele relata diversos momentos o estado espiritual em que aquele povo, por Israel, se encontrava. Ele considerava Isaías que toda aquela idolatria era algo errado, que todo o povo fazia isso. Mas, como eu já falei em outros vídeos, essa não é um comportamento desviado dos hebreus. Isso não era uma apostasia dos hebreus, não. Os hebreus sempre foram politeístas, sempre adoraram vários deuses. A questão de aparecer em textos a figura de um Deus que se opõe a esses demais deuses e ele se coloca como sendo o Deus verdadeiro, e os outros são falsos, são pedras, são metais. Isso se dá porque escritores posteriores, rabinos, escribas, adotaram o politeísmo. Então, quando eles começaram a fazer seus escritos, passaram a fazer essa distinção em seus escritos entre o Deus entre aqueles que adoravam ou adorariam o Deus verdadeiro Jeová e aqueles que adoravam os demais deuses que o escritor passa a impressão de que isso era uma forma de apostasia, uma forma em que as pessoas de Israel não eram politeístas, mas se encontravam politeístas por um desvio de conduta, de comportamento, ou por uma má influência dos demais povos, que eram todos idólatras e politeístas. Essa é a tentativa dos escritores monoteístas, quando elaboram seus textos, em passar para seus escritos essa ideia. Destruiremos Calno, tal como fizemos com Carquemis, dirá ele, e Ramat cairá como tinha caído ante Arpade. Samaria será arrasada da mesma forma que Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos. Cujos ídolos eram muito maiores do que os de Jerusalém e de Samaria. Por isso, quando tivermos derrotado Samaria e os seus ídolos, também havemos destruir Jerusalém, mais os ídolos dela. Essa passagem, ela mostra claramente que entre os hebreus a regra era o politeísmo, era a idolatria de vários deuses. O texto acima nos mostra que a cidade de Jerusalém e Samaria estavam repletas de ídolos e deuses. Essa situação, que aos olhos de Isaías é deplorável, já vinha acontecendo há milhares de anos, desde que os hebreus surgem como povo. Foi o que eu havia dito antes. Desse modo, o escritor de Isaías lhes apresenta uma mensagem repleta de juízos ou julgamentos por parte desse Deus. O escritor que cria essa ambientação ou esse ambiente de futuro julgamento em virtude do comportamento dessas pessoas. É ele, o escritor, que ambienta ou cria essa atmosfera em seus escritos. Isaías diz que Jeová usará nações pagãs que se levantarão contra Israel. Essas nações trarão juízos contra Israel. Juízos, entenda que são julgamentos. A Assíria, por exemplo, uma dessas nações
Castigará Israel de tal forma que a deixará como que uma árvore que é cortada por um lenhador. Entendeu? Porque lá, como nós lemos lá logo no início, Isaías fala de um rebento que ia nascer novamente. Ai da Síria, a vara da minha ira. A sua força militar é a minha arma contra esta nação sem Deus. Condenada e amaldiçoada, ela fará deles escravos, saqueá-los Ar e os pisará com o pó dos pés. Isaías capítulo 10, versículo 5. Você veja, ou vocês vejam, que o Deus hebreu usará de forças militares estrangeiras e pagãs para castigar a nação sem Deus. Quem era essa nação sem Deus? Era o povo de Israel, que Isaías, naquele momento, estava entendendo como tal. Hão de perecer como uma árvore que secou, ou como um jardim que deixasse de ser regado. O mais forte desaparecerá como palha a arder. As vossas más ações são como as faíscas que pegarão fogo à palha, e que ninguém poderá apagar. É dessa forma que Isaías ilustra a situação de Israel, após o cerco que sofrerá as mãos dos sanguinários assírios, bem como da futura situação da própria Síria, que também receberá mais tarde o mesmo destino. Depois do Senhor ter usado o rei da Síria para realizar os seus planos, então se voltará contra os assírios para os castigar igualmente a eles, porque são gente altiva e orgulhosa. Isaías 10, 12. A capacidade de generação de árvores é muito grande. Todos nós sabemos disso. Quando uma árvore é cortada, se suas raízes não forem arrancadas ou ter o resto de seu tronco queimado, facilmente voltará a crescer. Ela ressurgirá. Como a mensagem de Isaías prediz que Israel não será destruída como um todo, mas um restante ou resquício desse povo sobreviverá, é oportuno que o profeta compara a futura situação de Israel à capacidade de regeneração de uma árvore que será cortada, mas que brotará novamente. Um resto deles se voltará para o Deus poderoso. Ainda que Israel seja agora tão numeroso como a areia das praias, apenas alguns deles ficarão para se converterem nesse tempo. Os textos dos escritores bíblicos são repletos de linguagens figurativas. Estas figuras, muitas das vezes, sequer significam algo concreto. Veja, por exemplo, a citação do escritor em dizer que Israel era numeroso como a areia da praia. Olha que ele fala que Israel era como uma areia, é tão numeroso como a areia da praia, que é numeroso como a areia da praia. Isso é uma figura de linguagem. Isso não é verdade. As expressões como a areia da praia ou tão numerosos como as estrelas do céu são repetidas dezenas de vezes em todo o Velho Testamento. A ideia do escritor ao usá-las é transmitir aos seus leitores a impressão de que os hebreus eram um povo numeroso. É uma figura de linguagem, certo? Mas a intenção do escritor é dar essa ideia de que os hebreus eram um povo numeroso, mas em nada isso significa que Israel de fato fosse numeroso. Esse exagero é típico dos escritores bíblicos, um exagero que chega ao ponto de se tornar, na verdade, uma mentira de tão exagerada. Depois de tudo que dissemos acima, ficará muito fácil entendermos agora o que Isaías queria dizer em muitas de suas declarações. Antes de prosseguirmos, temos na página 6,
Vejam o início lá que eu falei. Então, do tronco de Jessé, que é essa parte que os cristãos pegam para dizer que se refere a Jesus. Então, do tronco de Jessé, porque Jessé se refere ao pai de Davi. E, e o Messias deveria vir da casa de Davi. O Messias, eu vou explicar essa questão do Messias, certo? Que o Messias não é uma pessoa em si, mas o Messias que os cristãos criaram é uma pessoa, mas os escritos do Velho Testamento não apontam o Messias como sendo uma pessoa. Então do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, um galho, né? E das suas raízes sairá um renovo que dará fruto. Ou seja, uma árvore é cortada, fica o tronco e mais tarde um pequeno, um pequeno galho vai surgir desse tronco. Está entendendo? E descansará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria, de entendimento, fortaleza e tal. Não julgará a segunda. Aí esse pequeno galho que vai sair desse tronco, dessa raiz, que é o tronco de Jessé, ele vai produzir tudo isso, vai dar entendimento, fortaleza de espírito, de temor de Jeová, julgará o povo com equidade, com justiça, não julgará pela mera aparência de seus olhos, essa coisa toda. Mas já expliquei, como vocês viram, que essa toda essa figura de linguagem criada por Isaías, ela se baseia na árvore, numa árvore. E por que da árvore? Porque, como vocês estão vendo, ele fala que de um tronco sairá um rebento. E por quê? Porque ele parte da árvore, porque a árvore ela é muito regenerativa. Como eu falei, se você não cortar a árvore, arrancar suas raízes, muitas vezes tem até de tocar fogo naquele local em que ela se encontrava, ela voltará a nascer por meio de pequenos rebentos, como fala a profecia, como fala essa passagem, que é entendida como uma profecia, né? Então, o tronco de Jessé, ou seja, sairá de entre Jessé e esse rebento, que os cristãos acham que é Jesus, o Messias. Basta voltar lá para a página número 6 para nós continuarmos. Mas eu voltei ali só para vocês verem que a suposta profecia fala do tronco de Jessé. E desse tronco sairia um rebento que ia julgar o povo com equidade e aquele negócio todo. Olha, pois bem, quando Isaías diz, então, do tronco de Jessé, como nós vimos lá, sairá um rebento e das suas raízes sairá um renovo que dará fruto. Embora os cristãos erroneamente pensem que Isaías está a se referir a Jesus, essa ideia nunca que passou por sua cabeça. Quer dizer, nunca passou pela cabeça de Isaías que o rebento que sairia do tronco de Jessé seria Jesus. Como já dito, as palavras de Isaías tinham como alvo a nação de Israel. Isaías falava aquelas palavras, essas citações, para um público. Ele tinha um público a quem se dirigia essas palavras. Tinha um destinatário a essas suas palavras. O destinatário primeiro delas era aquela nação.
Era esta nação que tinha que entender o sentido das palavras de Isaías, pois era ela que estava prestes a ser destruída, qual árvore figurativa. Então, se essas palavras de Isaías fossem uma futura profecia que seria cumprida no tempo de Jesus, as palavras de Isaías se esvaziaria de sentido, já que o povo não entendeu tais declarações como uma futura profecia relativa ao Messias cristão. Entenderam? Aquelas palavras, ou citações, ou menções de Isaías, elas foram ouvidas e entendidas por esse público. Tanto o escritor ou o personagem Isaías, quanto o povo, não entendiam a presença aí de Messias algum, Messias cristão algum. Veja como Isaías deixa claro a quem as suas mensagens têm como ouvintes. O texto, é claro, mostra. Um texto tem sempre um objetivo. O texto não é escrito por nada. Um texto sempre vai ter um objetivo, uma mensagem, e essa mensagem é dirigida a um público. Entendeu? E essa mensagem tem que ser entendida a esse público. Porque se a mensagem não for entendida por esse público, nada o escritor ou aquele que pretendeu passar a mensagem deixa de como poder dizer, deixa de ser efetivo. Veja como Isaías deixa claro que a quem essas mensagens têm como destinatário ouvintes. Estas são as mensagens que foram comunicadas a Isaías, filho de Amós, através das visões que teve durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Nestas mensagens, Deus mostrou-lhes o que iria acontecer a Judá e a Jerusalém. Está vendo? O texto do escritor esclarece que as mensagens pretendem tão somente mostrar o que ocorrerá aos habitantes de Judá e de Jerusalém. Não é no futuro distante. Em nenhum momento é dito que elas se destinariam a outros habitantes fora da terra de Judá. Isaías, portanto, representa esses habitantes aqui como sendo uma árvore. Entenderam? O profeta Isaías utiliza do símbolo de uma árvore para representar toda a nação ou cidade de Judá e Jerusalém. Entendeu? Os termos o tronco de Jessé, raízes e renovo nos remetem à situação da árvore em que se tornaria a nação de Israel. Essa árvore, que é a nação de Israel, será cortada pelos assírios. Lembre-se lá no que o texto fala que Jeová usaria da nação pagã assíria como a sua vara, e essa vara seria usada para castigar a nação de Israel, a nação sem Deus. Pois bem, quando fosse cortada pelos assírios essa árvore, que é a nação de Israel, que fariam as vezes de Jeová, ou seja, essa nação sanguinária, a nação dos assírios, fariam a vontade de Javé, nesse sentido. Mas que de seu tronco, que tronco? Do tronco dessa árvore, que é a nação de Israel, em especial da tribo de Judá, renasceria essa nação. Entenderam? A árvore seria cortada pelos assírios, a árvore Israel seria cortada pelos assírios, mas essa árvore, vocês vejam que ia ficar um tronco. Ela não seria destruída por completo. Ficaria um tronco que desse tronco ressurgiria rebento. Entenderam? Ela não seria por completo destruída.
Isaías sabia que os escritos dos judeus apontavam que o Deus hebreu prometera que da casa de Davi sempre haveria um descendente que reinaria em Judá. Entenderam? Esse renovo, portanto, que sai das raízes do tronco de Jessé, apenas significa a promessa de Jeová a Davi. É fácil percebermos, portanto, que as palavras de Isaías em momento algum queira se referir a um Messias cristão. Não devereis vós saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus filhos, em virtude de uma aliança inviolável? 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Apesar disso, o Senhor não quis destruir a casa de Judá por causa de Davi, seu servo, a quem prometera conservar sempre uma lâmpada na sua descendência. Eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como o declarei a Davi teu pai, nestes termos: não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Veja as promessas que foram feitas a Davi. Os textos acima não nos deixam dúvidas. Isaías não se referia a nenhum Messias cristão, mas sim às promessas eternas que tinha para com o seu povo, sobretudo a casa de Judá e o rei Davi. E quais são outros elementos que podemos demonstrar essa certeza? Por que temos essa certeza de que esses termos se aplicam de fato à casa de Davi, ao rei Davi, e não a um Messias futuro que viria dessa casa de Davi? Observe o tempo do verbo e outros elementos presentes no texto de Isaías. Essa é a chave. O tempo dos verbos e os elementos que estão em torno da passagem. Os verbos que levam muito dos cristãos a imaginar que se trata de uma profecia que diz respeito a Jesus estão no futuro. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dê seu like, o seu dislike se for o caso. E até o próximo vídeo. Vamos continuar no segundo vídeo dessa parte final. Isaías e Miqueias falaram de Jesus, parte 2. Espero vocês no segundo vídeo.